Alô, irmãos e irmãs, em Cristo Jesus. Pai seja com todos nós, nesse dia 12 de janeiro de 2022. Graças a Deus, né, irmãos? Estamos aqui, firmes, em vigilância, em obediência, né? Em meditação, em oração, vencendo aí todas as dificuldades, né? Principalmente essas enfermidades, essas doenças, né? Provenientes aí dessas infecções, dessas gripes, dessas Covid, dessas viroses, né? E de outras doenças, né, que nos atacam por causa exatamente das iniquidades, né? E das abominações dos homens. E isso tudo é o juízo de Deus sobre a humanidade, né? Como nós fazemos parte da humanidade e somos a casa de Deus, né? E Pedro disse, né, o apóstolo Pedro, ele disse que o juízo começa pela casa de Deus. Então o juízo começa pela igreja. Então a igreja nós sofremos duplamente, né? Porque nós sofremos por causa do pecado que existe no mundo, né? Que nós estamos combatendo, né? Reprovando. E também sofremos por causa do juízo de Deus sobre a humanidade, porque nós estamos aqui, né? Então, o Criador dos céus e da terra manda as enfermidades, né? É isso? Como juízo. Manda a fome, né? Manda a inflação, né? Manda o desemprego, para que o homem se arrependa, né? Ele não se arrepende, então as coisas vão ficando cada vez piores, né? Que é o que está escrito, né? As profecias nos dizem que cada vez mais as coisas vão ficar piores aqui na Terra, né? Para nós e para toda a humanidade, certo? Sendo que no caso da igreja, né? Ele vai livrar a igreja de uma grande tentação que virá sobre a terra, que é muito maior do que todas essas coisas que nós estamos sofrendo. Que vai ser um reino da tirania, né? O reino do Satanás aqui, né? O reino do diabo. Porque ele quer imitar o Senhor Jesus em tudo, né? Por isso ele vai, né? Para cumprir, né, a palavra do Deus infinito, do Deus Altíssimo, ele vai implantar o seu reino aqui após o arrebatamento da igreja. Então, irmãos, estamos vendo aqui, né? Nós estamos vendo aqui de onde é que surgiram, né? As mitologias, né? Os mitos, os deuses, né? Que as nações criaram para eles, né? São deuses e mais deuses, né? Cada cidade tem um, dois, três, né? E com certeza a origem disso é contada em Gênesis, né? É claro que não é contado com detalhes, né? Mas a gente vai juntando o que está escrito em Gênesis, nas Escrituras, com a história da humanidade aqui na Terra, a gente vai construindo, né, a origem dessas mitologias, né? Porque nós lemos aqui no capítulo 10 de Gênesis, né? Nós lemos aqui a confusão das línguas, né, por causa da desobediência dos homens mais uma vez, né? Quer dizer, o Deus Criador dos céus e da terra, né? Enviou um dilúvio, não é isso? Para destruir, digamos assim, toda a vida aqui na terra, mas conservando Noé e todos aqueles, né, e tudo aquilo que estava com ele na arca, né? Então, o Deus Criador dos céus e da terra fez o que? Ele novamente, né? Ele praticamente criou uma nova terra, digamos assim, né? Usando Noé e a sua família,
E aí os seus filhos começaram a se reproduzir, né? É isso? Noé viveu, depois do dilúvio, 350 anos, né? E um bisneto dele, né? Um neto dele, né? O Nimrod, né? Que era filho de Cush, era bisneto, né? Quer dizer, o Cã era filho, o Cush era neto e o Nimrod era bisneto, né? Então esse Nimrod, seguindo o costume de todo mundo ali daquela época, né? Nós vamos ver rapidamente sobre isso. Ele então começou a ser poderoso, né? Ele era um homem que se destacava, digamos assim, dos outros, né? Liderança, né? Um homem de liderança. E aí ele convenceu as pessoas a construírem, né, uma torre para que as pessoas não se espalhassem pela face da terra. E nós lemos aí, né, o capítulo 10 até o versículo 11 e vimos que Deus não se agradou, né, daquela construção, porque ela estava permitindo que os homens não cumprissem um dos seus mandamentos, né, acertados com Noé, que era de se espalhar sobre a face da terra e frutificá-la e, né, cuidar dela. E aí então, o que ele fez? Né? O que aconteceu? Aqui no versículo 6 do capítulo 10, que nós paramos aqui, está escrito o quê? E disse, né? Eis que o povo é um e todos têm a mesma língua, e isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer, né? Então essa língua, essa linguagem não é só o falar, né? É também o pensar, porque você fala aquilo que pensa, né? Então é também o pensar, é a comunicação, né? E é também a memória, né? Então a memória que os homens tinham naquela época, todos eles tinham, era que havia um Deus que criou os céus e a terra, né? O Deus Altíssimo, né? E eles sabiam e tinham a memória do que tinha acontecido no Éden, o que tinha acontecido anteriormente ao dilúvio, né? Certo? Todas as coisas, eles tinham conhecimento disso e sabiam que o Deus era único, né? O Deus que criou os céus e a terra. Então, quando Deus, no versículo 7, vamos ler aqui, eia desçamos e confundamos ali a sua linguagem, a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Então, a maneira como Deus, né, achou para que eles se espalhassem foi confundir a sua língua, o seu entendimento, a sua memória, né? Então Deus tirou da sua memória a existência de um Deus que criou os céus e a terra, né? E confundiu as línguas, né? Confundiu a memória, confundiu a língua. E aí ninguém mais se entendia, né? Ou começaram a se entender, né? Somente nas suas famílias, nas suas casas, coisa desse tipo. Foram obrigados então a se espalhar, né? Para não haver briga, né? Porque um falava uma coisa e não entendia, o outro falava outra e também não entendia. Então resolveram ocupar então a terra toda. E saíram então, né? Saíram em direção à terra. Nós sabemos que a arca, né? Ela pousou sobre as montanhas do Ararat, né? Ararat é uma montanha lá na Armênia hoje, né? E os dois principais
pontos mais altos dela medem, um mede mais de 5.000 metros, o outro mede mais de 4.000 metros. Então a arca pousou ali e quando Noé saiu com seus filhos, eles saíram exatamente em cima do monte, tiveram então que descer, né? Nós vamos ver algumas coisas aí pela frente. Amém? Pai seja com todos nós nesse dia, até amanhã, se Deus quiser.